Salmo de número 23, vamos acompanhar, eu vou acompanhar junto com vocês como está na versão que está aqui na igreja. A palavra de Deus ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Salmo muito bonito de Davi. Não se sabe ao certo quando Davi escreveu esse salmo, mas todos temos a certeza que foi ele. Não se sabe se foi na sua juventude, se foi na sua mocidade, se foi quando ele já era um homem feito, quando ele já era rei. Não se sabe se ele escreveu antes ou depois que ele cometeu aqueles pecados terríveis, mas Davi, ao escrever esse salmo, ele foi inspirado por Deus. Porque, irmãos, quando a gente começa a ler esse salmo, se a gente, uma coisa a gente lê por ler, como muitas vezes lemos, outra coisa é você chegar e ler palavra por palavra, versículo por versículo, meditando e tentando se colocar na forma, no lugar daquela pessoa que escreveu, sabe? De que maneira ele enxergava o Deus a quem ele servia. Quando você chega e você olha no Salmo de número 23, a gente chega e a gente tem, na meditação, a gente tem uma sensação profunda de paz, esperança, amor, cuidado, carinho de Deus, zelo, proteção, segurança e mais um monte de coisa, né? Mas nós temos a certeza de que Deus, o nosso Senhor, é aquele que nunca vai nos desamparar, mesmo que a gente caminhe, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Talvez muito poucas pessoas possam dizer, né? Como Davi ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez poucas pessoas elas possam dizer, ainda que eu ande. Porque a grande maioria já passou pelo vale da sombra da morte. E quando fala vale da sombra da morte, significa você chegar e passar num lugar onde você se arrepia, você tem medo, você sente o terror na sua vida. Qual de nós nunca passou por isso na vida? Mas a gente tem essa certeza de que se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé em Deus, Ele vai nos livrar de todas as coisas. Ou, como o salmista fala, né? Mesmo que eu ande, eu não vou temer mal algum sobre a minha vida, porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida é de Deus. E Davi, quando ele começa já fazendo uma declaração: o Senhor é o meu pastor. Ele fala como se ele tem plena certeza de quem é Deus sobre a vida dele. E a gente, muitas vezes, talvez, na vida da gente, diante das situações que passamos, às vezes não confiamos em Deus. Às vezes nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa força, no nosso conhecimento, às vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida. Muitas vezes confiamos naquilo que nós conhecemos, muitas vezes temos aquela autoconfiança total naquilo que a gente faz. Quando você é experiente, você faz a coisa que você já está
praticando já há muito tempo, há anos, você se torna o quê? Autoconfiante em você mesmo. É natural a gente chegar e ter essa autoconfiança. Mas olha só que interessante, mesmo nós conhecendo todas as coisas dentro daquilo que nós fazemos, acontecem situações na vida da gente em que balança. E quando a gente balança, a gente fica com medo. E quando a gente fica com medo, a gente procura socorro de alguém. Em primeiro lugar, o crente mesmo, em primeiro lugar, ele vai pedir socorro para quem? Para Deus. Pode reparar, qualquer situação que acontece na vida da gente, que nos tira do curso que nós estamos caminhando, a primeira coisa que a gente faz é a gente pedir a inspiração, a revelação, pedir a resposta, ou a ação e atitude de Deus sobre a vida da gente. Isso é fatal para o crente. Por quê? Porque o crente ora. Então, sabe, qualquer coisa que nos tira do nosso controle, das coisas que nós temos na mão, mesmo que seja por uma fração de segundos, irmãos, a gente chega e pede para Deus. Mesmo que a gente não complete a oração, mas só o fato da gente chegar e falar, Jesus, Senhor, Deus ele já sabe o que você está querendo. Mesmo que a gente chegue e fale, só essa palavra, só esse nome, mesmo que a gente só cite, aí depois, quando você chega e você está ali no meio da situação, seja a gente dirigindo, seja a gente trabalhando, seja a gente fazendo a nossa rotina diária, sabe, que às vezes quando acontece alguma coisa que nos tira, muitas vezes a gente pensa, nossa, vai acontecer um acidente feio, ou vai acontecer uma coisa muito ruim, quando acontece qualquer coisa que nos tira dentro da nossa rotina, do dia a dia. E aí depois que a gente pede, a gente fala e a gente clama o nome de Deus, passa outra fração de segundos, você já automaticamente você tenta buscar socorro naquilo que você conhece, naquilo que você sabe, talvez em pessoas que possam te solucionar. Mas o crente, a primeira atitude que ele tem é buscar em Deus a solução. Isso não é nada diferente do que Davi ele falou no Salmo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que a gente faz muitas vezes a gente faz uma tradução, um entendimento, às vezes errado, do significado de que nada vai faltar na vida da gente. Nada vai faltar o quê? A misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Mas, por exemplo, muita gente chega e pensa assim, não vai faltar comida, não vai faltar guarda, não vai faltar proteção. Irmãos, a gente tem tantas coisas que nós temos na vida da gente, em que a gente passa exatamente por essas coisas, por desafios, por aflições, por situações que muitas vezes estamos ali clamando anos diante da presença de Deus. Davi também, irmãos, mesmo na sua juventude, do nada ele começa a ser perseguido pelo rei, mas perseguido para quê? Para ser morto. E ele tem que fugir. Mas ele não poderia se defender? Como pessoa, como homem, ele poderia. Mas quando ele olha uma autoridade constituída por Deus, que foi Saul, ele pensa o quê? Não, eu vou fugir, porque eu não vou matar um homem de Deus. Por quê? Na defesa, ele tinha o direito de se defender. Mas só que ele já sabia que se ele matasse Saul, quem ia ser o rei? Ele mesmo. Então olha só que coisa esquisita é uma pessoa que chega e ele tem o trono na mão dele, constituído por Deus. Aí para ele pegar esse trono, ele tem que chegar e usar a sua própria mão. Ele tem que usar a sua própria força para chegar e tomar esse trono que Deus já tinha dado para ele lá no céu.
Não é dessa maneira, então ele foge. Ou, por exemplo, se fosse lá, depois que ele comete aqueles 2 terríveis pecados, e aí chega o profeta e fala para ele, quando ele se arrepende do pecado que ele cometeu, o profeta chega e fala: Deus te perdoou, mas nunca mais vai ter paz na sua casa. E realmente, depois que Davi cometeu aqueles 2 pecados, ele se arrependeu, ele pagou um preço caro. Nunca mais ele teve alegria, paz, felicidade, calmaria e tranquilidade dentro da sua casa. Era filho querendo matar ele, era ele querendo chegar e tomar atitude contra filho, da vontade dele, né? Mas como pai, falou: não vou tirar a vida de um filho meu. Era filho dele querendo tomar o trono dele, e ele falou: não, esse trono foi Deus que me deu. E só saio daqui na hora que Deus mandar. E ele fazia o quê? Além disso, contendas, irmão matando irmão, irmão contra irmão, filho cometendo incesto com o pai, com as esposas do pai. Então ele nunca teve mais paz na sua vida, mas ele não deixou de declarar e confiar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que não vai faltar na vida dele, irmãos? Sendo que a vida dele, por um momento, por um bom momento, por um bom tempo, foi um terror na casa dele. Foi uma vergonha, como para um homem que era chefe de família. Foi uma vergonha para ele chegar e falar: nossa, eu tenho um coração segundo a vontade de Deus, e eu tenho uma casa dessa maneira, toda caída. Mas ele nunca deixou de ter a certeza de que Deus é o meu pastor. Agora vamos entender um pouquinho o significado desse Senhor é meu pastor. Abra lá no livro de João, capítulo 10, que Jesus vai explicar muito bem acerca do pastor, quem é Deus. João capítulo 10, no título da minha Bíblia vai falar Jesus o bom pastor. E Jesus ele vai começar falando o seguinte, no versículo 2: aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus ele está querendo dizer o seguinte: o porteiro que abre a porta já conhece aquele homem. O verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, ele chega e ele conhece o pastor e ele não precisa nem se identificar. O pastor é aquele que chega, eu não estou falando pastor, o pastor eu ou qualquer outro que está à frente de uma igreja, tá? O pastor, Jesus ele está chegando e trazendo um tipo do pastor de ovelhas para mostrar quem é a figura de Deus. Porque Jesus está falando que ele é o bom pastor, e ele, por ser o Filho de Deus, e ele chegar e revelar tudo aquilo que Deus ele tinha para revelar através dele, ele está mostrando exatamente a figura de Deus. Ou seja, o pastor de ovelhas, aquele que entra pela porta, ele não precisa nem se identificar, porque o porteiro já conhece. Irmãos, quando nós temos Deus na vida da gente, e nós vemos qualquer situação, não tem como a gente chegar e não saber quando é Deus e quando não é Deus. Porque quando não é Deus agindo na vida da gente, irmãos, o Espírito de Deus, ele já chega e mexe no coração da gente. E a gente sente um aperto no coração, mesmo que você não ouça o Espírito falar em você, irmãos. Você já sente um aperto no seu coração. Alguma coisa trava dentro de você, que mesmo que você caminhe na direção, você vai por teimosia, mas Deus ele nunca deixa de avisar. E quando Jesus ele chega e fala que ele entra pela porta,
ele vai dizer uma coisa, que Deus, ele nunca vai fazer nada pelas suas costas. O diabo faz. Deus, ele nunca vai agir por trás de você, porque Deus é Deus de luz. Ele nunca vai se fingir absolutamente nada para você. Irmãos, não tem ninguém que possa chegar e falar, Deus me enganou. Deus não engana ninguém. E Deus não faz nada por trás de ninguém. E Jesus, ele vai continuando. Olha só. Versículo 3. Para esse porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele fala e chama cada uma pelo seu nome. E Deus, quando ele vai falar com a gente, Deus, quando ele fala no meio de uma multidão, e quando ele aponta o dedo para você, é só você. E quando Deus, ele fala conosco, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. A maioria de nós vai falar isso aí. Mas, irmãos, quando Deus, ele faz uma coisa na vida da gente, não tem como ser essa coisa ruim para nós. Quando Deus, ele faz alguma coisa na vida da gente, por mais que você sinta assim, por mais que aconteça dentro na sua vida uma coisa ruim, Deus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, se ele chegar e fazer aquilo que você quer, aquilo que nós queremos. E aí, Jesus, ele vai continuando mais ainda. Outra coisa ele vai falar no versículo 4. Depois que ele faz todas as ovelhas sair do aprisco, ele vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz e de nenhum modo seguirão os estranhos. Irmãos, quando que o mundo, quando que as coisas, elas começaram a mudar no mundo? Você já viu algum chefe? Você já viu algum governante? Você já viu algum líder aí fora no mundo, nos dias de hoje, ele ir na frente da sua turma? Ele manda toda a comissão na frente. Ele manda todo mundo que pode ir na frente. Ele vai por último. Deus nunca trabalha dessa maneira. Deus, ele nunca vai falar, vai você na frente, porque eu estou atrás de você. Desde lá do passado, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver os nomes que vão ser dados para Deus. E um dos nomes que é dado para Deus é o Senhor é a nossa bandeira. Na frente de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer instituição, de qualquer exército, a primeira coisa que vai na frente para identificar é a bandeira da nação. Deus, ele nunca vai atrás da vida da gente. Um líder que é constituído por Deus, ele nunca pode ir depois. O interessante é que o mundo faz as coisas exatamente ao contrário nos dias de hoje. O líder, o que ele faz? Ele tem um monte de segurança, ele tem um monte de gente protegendo ele, e ele nunca vai à frente, porque ele não pode morrer. E Davi, ele escolhe, e Davi, por ser esse salmista que criou esse salmo, ele nunca foi atrás do seu exército. Só na exceção que ele chegou e cometeu aquele pecado terrível. Mas em todas as batalhas que ele ia, ele era o general que ia na frente. Por quê, irmãos? Você pode reparar que todo aquele que é liderado, ele sente segurança quando ele vê o seu líder na frente. Agora, quando o líder chega e fala para você, fala, vai na frente que eu vou atrás, irmãos, está errado. Desde quando a gente pode chegar e ser referência de Deus para qualquer um? A gente só é referência de Deus para qualquer um no momento em que nós estamos na frente. Então Jesus, ele começa a chegar e falar algumas coisas acerca do pastor para mostrar quem é a figura de Deus. Se alguma coisa que não aconteceu na sua vida e você chegou e você ouviu alguém falar, foi Deus que mandou isso para você, irmão, se não aconteceu, pode reparar. Deus é aquele que nunca vai atrás
Deus é aquele que nunca manda alguém falar para você. Deus é aquele que nunca chega e dá uma ordem para você sem estar na tua frente. Deus é aquele que nunca chega e tipo assim, é o escondido da coisa. Eu não estou achando, não estou conseguindo encontrar Deus. Deus, ele não precisa de nada disso. Mas Deus é aquele que está sempre à frente de todas as coisas. Então Jesus, quando ele pega e vai falar acerca do bom pastor, o pastor das ovelhas, ainda por cima ele é aquele que cuida do rebanho, ou seja, da mesma maneira que ele leva para fora, ele é aquele que traz. E nenhuma das ovelhas segue uma outra voz. Por que isso? Por que as ovelhas obedecem ao seu pastor? Lógico, no caso da ovelha é porque ela é domesticada. Agora, em nós, por que alguns se desgarram da presença de Deus e seguem outras vozes? E seguem outras vontades? E seguem outras coisas? Exatamente porque não obedecem. Exatamente porque não meditam na palavra. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos na nossa mão, ela tem que ser referência para a nossa vida, da mesma maneira que a irmã chegou e falou que tem Bíblia que em determinadas páginas elas estão amareladas, elas têm que estar amareladas a gente manusear, não da gente chegar e deixar aberta. E pior ainda, se a Bíblia fica fechada novinha e você já tem ela há 10 anos, misericórdia, significa que você nunca abre a palavra de Deus para você ler. E a Bíblia ela tem que ser meditada todos os dias. Não importa se você chega e você lê um pedaço aqui, outro pedaço ali. Agora, o devocional ele é extremamente importante. E sabe uma coisa que é interessante? Você chegar e você pegar um livro e você chegar pelo menos ler um capítulo todo dia. E quando você chega e você lê um capítulo, de preferência, né, para quem não tem muito tempo para meditar ou para quem tem um pouco de dificuldade, pega os evangelhos. Escolhe um evangelho e leia um capítulo por dia. Se você tiver a condição de ler mais, você leia. Mas se você não tiver tempo, leia um capítulo por dia, na sequência. E quando você chegar e você ler, tenta meditar na situação que foi apresentada. Na situação que Jesus ele fez alguma coisa, ou que ele falou alguma coisa para criar uma outra situação, aonde ele chegou e fez um sinal. E ele chegou e ele trouxe um ensinamento em cima da coisa, e tenta meditar e absorver, e fala com Deus, fala com o Espírito, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo nesse momento? Não importa se você vai chegar e você vai entender da maneira correta ou não, mas se você conseguiu entender um pedacinho daquele capítulo que você leu, você já foi edificado. E essa palavra ela te dá segurança para você enfrentar alguma coisa no seu dia a dia. E além de dar essa segurança, você vê que Deus ele está cuidando de você. Que nós vamos chegar um pouquinho mais na frente. Aí a gente vai chegar e ainda vai olhar depois. Olha o que Davi ele vai falar lá no Salmo 23, quando ele vai falar sobre os versículos 2 e o versículo 3. É aquela questão lá da gente chegar e estudar um pouquinho a língua portuguesa, a nossa gramática. Olha que verbos ele vai chegar e vai citar. Repousar em pastos verdejantes, levar para águas de descanso, refrigerar a alma e guiar pelas veredas da justiça. Já reparou nessas palavras, nesses verbos de ação que Jesus ele vai chegar e falar? Deus é aquele que dá descanso para as nossas vidas. Porque ele vai chegar e vai falar, né? Ele vai levar para águas de descanso. O que é você levar para águas de descanso lá naquela situação? Uma coisa interessante. Todo mundo sabe, né? Israel, uma boa parte do país é deserto. Aí quando você chega e você começa a ler esse Salmo 23, e vai chegar e vai falar, me leva para pastos verdejantes, você vai pensar assim, como que no deserto tem pasto verdejante? Não pensou nisso, né, irmãos? Porque assim, para nós é fácil, né? Você chega e você não precisa nem ir para a estrada. Você já chega e vê uma rua
com um monte de buraco na calçada, começa a brotar grama, não é nem grama que chama, né? É braquiária, né? Que é o nome que dá para aquele similar da grama. Você já vê que começa a brotar verde de tudo, pode não ter nada, e você fala, caramba, como é que brota essa praga? Para nós, aqui na terra que nós vivemos, é fácil ter pasto verdejante. Agora imagina no meio do deserto. O quanto que o pastor, ele chega e cata suas ovelhas, ele tem que sair para rodar durante o dia, para achar um lugar onde tem grama para a ovelha chegar e comer. O quanto que ele não tem que andar. E quando ele acha, não pensa que é o que a gente vê de Mato Verde para tudo quanto é lado aqui, viu, irmãos? Não é assim lá no deserto. Você vai achar, para quem já foi numa praia e viu uma graminha no meio da areia, você vai ver um chumaço aqui, outro ali, uma coisa muito espalhada, e é dessas maneiras que as ovelhas elas vão se alimentar. E quando você lê o Salmo 23, você chega e você vai ver pastos verdejantes, águas de descanso. Esse contexto já era uma dificuldade, mas Davi ele colocava aonde? Ele depositava a sua esperança em quem? Em Deus, que é provedor de todas as coisas. Então Davi, quando ele falava essas palavras, sabe? Ele falava assim: me leva para águas de descanso, refrigera minha alma, me guia por veredas da justiça, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele estava colocando toda a confiança e toda a esperança em Deus, porque ele sabia de que, de alguma maneira, Deus iria entrar com providência na vida dele. Mesmo que fosse no mínimo, mesmo que seja na subsistência, mesmo que seja para você não morrer, mas Deus ele provê na sua vida, em nome de Jesus. E era nisso que ele cria. Só que a gente tem uma mentalidade nos dias de hoje, que a gente acha que Deus ele vai fazer tudo na vida da gente. Essa é a mentalidade do mundo de hoje. Mas naqueles tempos, diante das dificuldades que eles enfrentavam na vida, por causa do lugar onde eles moravam, por causa da região que era extremamente árida, eles acreditavam assim: no pouco Deus ele sendo fiel, já é muito para a pessoa chegar e viver a sua vida. Hoje em dia, a gente vive num tempo em que o pouco para nós tem que ser muito. Aí a gente vê que muitas vezes nós estamos fora da realidade da vida. Estamos dentro da realidade da imagem que as pessoas vendem aí fora. Que nós temos que ter tudo, que nós podemos financiar tudo, que nós podemos chegar a ter crédito em tudo para a gente poder chegar e passar o quê? Alguns momentos de prazer. É assim. Só que quando as pessoas aí fora, quando as instituições aí fora, elas chegam e oferecem isso para você, eles dão a entender que todo esse crédito que a gente recebe é para a gente viver longos dias de bonança na vida da gente. Mentira! Vão ser alguns momentos de prazer e longo tempo de endividamento que nós passamos, e dor de cabeça e aflição que temos na vida da gente. Mas lá na realidade em que eles tinham a consciência de que o pouco já é muito. E o pouco, sabendo que é muito, vai fazer com que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai chegar e vai glorificar e agradecer a Deus por tudo que ele dá. Mesmo que nós achemos que esse tudo seja pouco, mas esse pouco nos faz a gente ter esperança de um novo amanhã. Esse pouco nos faz a gente chegar e ter forças renovadas para continuar lutando e batalhando, para a gente chegar e a gente vencer. E faz com que um dia após o outro, de glória em glória, de fé em fé, nós alcancemos aquilo que Deus ele tem prometido para a vida da gente. E aí a gente vai entrar lá naqueles 2 versículos, que também algumas vezes a gente não entende. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos,
Aliás, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E muitas vezes a gente chega, a gente reclama assim: onde Deus está? Por que Ele deixou isso acontecer? Deus, Ele é Deus somente quando Ele faz coisas boas na nossa vida? Irmãos, a gente muitas vezes não entendemos porque passamos coisas na vida da gente. Muitas vezes a gente não entende situações que nós passamos na vida que a gente pensa assim: eu nunca imaginei que eu pudesse estar passando uma situação que eu estou passando hoje ou que eu já passei. Acho que você já deve ter falado isso para você mesmo, isso daí. Eu já falei algumas vezes e eu pensava assim: meu Deus do céu, misericórdia. Misericórdia. Mas uma coisa que muitas vezes nós não entendemos é que a soberania de Deus, a vontade de Deus, o trabalho de Deus, as coisas que Deus ele tem por plano na vida da gente, ou na vida de outros que Deus ele quer trabalhar, a gente não tem noção porque a gente não conhece exatamente aquilo que vai acontecer. Mas no momento em que passamos aflições, algumas vezes vem, mesmo que a gente esteja ali firme na presença de Deus, mas algumas vezes vem no pensamento da gente, ou pessoas que chegam e falam: aonde é que está o seu Deus? Como Pedro já falou isso daí, numa de suas cartas. Das pessoas chegarem, questionarem e falar: ué, mas você não fala que Jesus está voltando? E por que ele não veio ainda até agora? Você não fala que o seu Deus é o Deus da providência? E por que ele não age na sua vida? Você não fala que o seu Deus é o Deus da cura? Como já ouvi gente falar e já teve testemunho de pessoas chegarem e falar: mas você não fala que Deus é o Deus da cura? E por que ele não cura? Essas influências, essas situações, elas vêm exatamente para chegar e fazer com que a nossa fé, para fazer com que a nossa esperança, para fazer com que a nossa confiança em Deus, ela seja diminuída cada vez mais. E o pior de tudo, sabe o que é quando a gente ouve uma coisa dessas? Quando a gente ouve uma coisa dessas, mexe tanto com a nossa vida, mexe tanto com a nossa mente, mexe tanto com o nosso coração, que a gente fica abalado dentro da nossa fé. Agora, aconteceram situações lá no Antigo Testamento, em que as pessoas elas estiveram dentro lá daquele caminho da sombra da morte, ou mesmo no Novo Testamento, quando Jesus ele chega e vai falar para Pedro de que maneira Pedro iria morrer, a Bíblia não vai mostrar depois, mas Jesus, em algumas palavras, quando lá ele chega e termina no livro de João, numa conversa com Pedro, Jesus ele fala algumas palavras enigmáticas para Pedro, dizendo de que maneira Pedro iria morrer. E conta pela tradição de que Pedro iria ser crucificado, da mesma maneira que Jesus ele foi. E ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, conta-se a tradição. Agora, você já imaginou ser crucificado de cabeça para baixo, irmãos? Você já imaginou o seu sangue, você ficar de ponta cabeça e o seu sangue descendo por cabeça? Mas foi da maneira que ele teve que glorificar a Deus. Ou seja, em momentos de aflição, não importa se a gente vai perecer ou se a gente vai vencer ou superar. O que importa, sabe o que é? É exatamente a gente chegar e a gente não ouvir, ou ouvir essa voz estranha daquele que chega e quer mostrar que
quer ser senhor da vida da gente, ou quer ser o controlador da vida da gente, mas na realidade é o nosso destruidor, e a gente chegar e dar voz e ouvidos a essas coisas, e a gente perder a nossa direção, a nossa segurança e a nossa esperança em Deus. A nossa luta, principalmente no tempo que a gente vive, é exatamente contra essas coisas. A gente vive tempos em que a nossa fé ela é provada dia após dia. A nossa fé, a gente vê situações e coisas acontecendo na vida da gente que muitas vezes nos abalam. Ah, mas eu estou firme. Ah, mas eu estou indo lá na igreja. Ah, mas eu estou orando. Só que, irmãos, se a gente deixar essa fagulha se apagar, se a gente deixar essa brasa se esfriar, irmãos, está cheio de crente que deixou de ir para a igreja por causa disso. Está cheio de crente que está por aí perdido, ou melhor dizendo, não vamos nem falar perdido, está dentro da sua casa, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, mas sem Deus no seu coração, sem Deus cuidando da sua vida, sem Deus Ele te protegendo, sem Deus Ele guardando. E o pior de tudo é a pessoa chegar e achar que está bem. A pessoa achar que está tudo muito bem, e achar que ela está conseguindo sobreviver, ela está conseguindo viver a sua vida. Não é dessa maneira. Porque Davi ele colocou essa segurança. Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, e ele andou, ele não temeu mal nenhum na sua vida. Pode reparar, se você chegar e você ler a história de Davi, você chegar e ler lá nos livros onde contam sobre a história de Davi, você vai ver que ele não teve medo da morte. Ele não fugiu para morrer. Ele não fugiu para não morrer. Ele fugiu para não ter que chegar e entrar numa luta corporal e ter que matar o seu filho, ter que matar o seu rei, ter que matar uma pessoa que ele chegava e ele amava muito. Ele fugiu exatamente para não ter que entrar em confronto. Ele fez a coisa certa. Agora, sabe o que acontece na vida da gente? Principalmente nos dias de hoje, a gente tem aquele negócio que a gente está lutando, muitas vezes, contra. Ou melhor, a gente não está lutando a favor. Fruto do Espírito é o domínio próprio, um deles. Temperança. E aí a gente chega e faz e passa por situações em que a gente explode. Em que a gente chega e, sabe, acontece uma situação na vida da gente que a gente não consegue se segurar e revida. Seja em palavras, seja em atitudes, seja em coisas que vão machucar e doer. E aí depois o estrago já está feito. O Espírito de Deus, ou o fruto do Espírito de Deus na vida da gente, é exatamente esse conjunto de 9 qualidades e 9 caráteres da personalidade do Espírito que está dentro de nós, que nós temos que chegar e ter na nossa vida, e às vezes por causa de um, a gente não consegue se segurar. E aí a gente faz um estrago que a gente não consegue mais reparar. E tudo por causa do quê? Porque alguém cutucou a nossa ferida e conseguiu chegar e, sabe, mexer na ferida da gente, e a gente não aguentou e a gente chega e fala, pô, eu sou humano. Tem hora que não dá. Realmente, tem hora que não dá. Mas a gente tem que se esforçar. Porque Deus ele tem um tempo para todas as coisas na vida da gente. E a última coisa, irmãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma coisa que Davi ele
nunca deixou de fazer na sua vida. Ele nunca deixou de adorar a Deus, seja no templo, seja na sua casa, seja onde ele estivesse. E ele tinha certeza dessa bondade, dessa misericórdia de Deus. Você já viu o significado de bondade e misericórdia? Bondade às vezes é até fácil, né, da gente chegar a entender. Diz aqui no dicionário que bondade é a qualidade daquele que tem boa índole. É uma pessoa benevolente, amável, que é aquele que procura ajudar o próximo. E quando a gente chega, a gente olha e vê na pessoa de Deus, porque quando Davi ele chega e fala bondade e misericórdia vão seguir a vida dele, é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que vão sempre trabalhar na vida dele. E a gente chega e a gente olha e começa a olhar e visualizar em Deus, e a gente consegue, e Davi ele conseguiu enxergar que Deus ele é bom o tempo todo. Mesmo quando a gente está passando por uma situação, Deus é bom o tempo todo. E sempre, sabe, Deus ele está fazendo alguma coisa pela nossa vida. Mesmo que nós não enxerguemos, mas Deus ele sempre está agindo na vida da gente. Se a coisa está ruim, ela poderia estar sendo muito pior, irmãos. Muitas vezes a gente reclama daquilo que a gente está passando, mas a coisa poderia ser muito pior. E o que fazer nesses tempos quando as coisas estão difíceis? Irmãos, lembra de Paulo, lembra de Silas quando eles estavam na prisão, depois de receber um monte de chicotada, depois de apanhar feio dos guardas, eles são jogados lá no mais profundo da prisão, lugar totalmente escuro, pés e mãos amarrados. E o que diz o livro de Atos acerca desses dois homens de Deus? Homens de Deus, hein? O que diz? E apanharam feio, que quase morreram. À meia-noite, diz a palavra de Deus, que eles faziam o quê? Cantavam, louvavam a Deus. Então, na hora de dor, faz exatamente isso, irmãos. Na hora de sofrimento, na hora de aflição, glorifica cada vez mais a Deus. Canta louvores no coração. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Que as cadeias se abriram. A gente só lembra disso daí, né? Mas, irmãos, a dor continuava, porque eles apanharam feio. Quando você apanha, quando você faz um corte, quando você faz uma queimadura no fogão de alguma coisa quente, aquele negócio ele dói, pelo menos um dia. Um corte profundo, às vezes você fica mancando aí por vários dias sentindo a dor. As cadeias se abriram, eles continuavam no mesmo lugar, mas eles não deixaram de chegar e adorar a Deus. Então, essa é uma característica da bondade. A segunda é a misericórdia. Tratar uma pessoa com mais compaixão do que ela merece. Ou seja, nós sempre somos perdoados quando nossos atos não mereciam perdão. Sabe quando Deus ele age com misericórdia na nossa vida? É exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem coisas em que nós não merecemos o perdão, mas Deus ele nos perdoa, porque Ele tem amor pela nossa vida. E muitas vezes Deus ele age com misericórdia na vida da gente e nós não reconhecemos a misericórdia de Deus sobre a vida da gente. Vocês acham que Deus ele pensa o quê? Ele sente o quê dentro do coração dele quando a gente não tem esse reconhecimento? Deus ele se entristece. E é por isso que nós temos que chegar e olhar essa bondade, essa misericórdia de uma outra maneira quando a gente chega e a gente pensa em Deus. Irmãos, se as coisas estão difíceis na vida da gente, e graças a Deus, porque poderia estar melhor, podia estar bem pior. Mas a gente chega sempre assim, sabe? A gente se esforça e a gente sabe e tem consciência. Deus é bom.
bondade, benignidade são características do fruto do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente chega e olha em Deus, Deus ele é bom o tempo todo. E muitas vezes deixamos de chegar e reconhecer isso daí. Está ruim? Irmãos, graças a Deus que nós temos saúde, graças a Deus que nós podemos respirar, graças a Deus que, sabe, nós estamos aí tendo condições de batalhar e lutar. Graças a Deus que nós temos voz, que nós temos a palavra de Deus dentro da nossa vida e do nosso coração, para a gente chegar e pedir e agradecer e glorificar a Deus sobre a vida da gente. Pensem bem, bondade e misericórdia sempre acompanham a nossa vida em todos os momentos. Em todos os momentos. Sabe o que vai acontecer quando a gente pensa nisso daí? Quando a gente começa a olhar a morte de alguém. Principalmente quando algum querido seu ou alguém que fazia parte da sua vida. A gente olha e a gente vê que a vida da gente não vale nada. É como diz lá no livro de Eclesiastes. Quando a pessoa está lá no luto, ela começa a meditar em algumas coisas na vida. E aí a gente começa a olhar, sabe o quê? Olha para trás, olha para frente, olha para o presente. E se você olhar para trás, você vai ver o seguinte: Deus, ele sempre cuidou da vida da gente. Deus, ele sempre esteve presente na vida da gente. Porque quando a gente sai de um momento ruim, passa para um outro momento de refrigério na vida da gente, a gente vai ver que no meio daquela tribulação, Deus é aquele que estava assim, segurando a vida da gente. E a gente não consegue enxergar muitas vezes. Mas, irmãos, para quem é de Deus, sente que Deus cuida. Sabe por quê? Ele não desampara. Ele sempre entra com socorrinho. Ele sempre chega e faz uma coisa para a coisa não piorar. E ele, mais ainda, ele não deixa a gente fazer o que as pessoas do mundo estão fazendo. O que as pessoas do mundo estão fazendo? As pessoas do mundo estão tirando a sua própria vida. As pessoas aí fora do mundo, elas estão se enlouquecendo cada vez mais. Seja em droga, seja em excesso, seja em prazeres, em luxúria, em coisas que eles fazem aí, que a gente está olhando para a vida dessas pessoas e a gente está falando assim: meu, essa pessoa está caminhando para a morte. E não tem um que tire essa pessoa desse caminho. Aliás, só para encerrar, eu vou contar uma coisa interessante quando foi. Bom, para mim interessante, né, irmãos? Quando foi na minha conversão. Minha sogra, que já é falecida, quando eu estava namorando com a minha esposa, ela chegava e ela sempre falava de Jesus para mim. Do jeitinho dela. Ela não sabia nem ler nem escrever direito, mas do jeitinho dela, ela sempre falava de Jesus para minha vida. Irmãos, naquela época, sabe no que eu acreditava, no que eu fazia e participava? Eu acreditava em espiritismo. Olha só que interessante. E aí, quando a minha sogra falava de Jesus, eu falava de Jesus dos espíritas. Eu falava de Jesus através daquilo que eu via e conhecia do espiritismo. Eu conhecia o Jesus do espiritismo da mesa branca. Eu conhecia o Jesus que o candomblé e a umbanda faziam. Irmãos, misericórdia. A gente pensa que a gente pensa assim, né? Tem muita gente que não conhece, mas eu já cheguei a olhar algumas coisas ali. E mesmo quando eu ia olhar, e quando eu não era crente, nem sabia quem era Jesus, a gente ficava com assim, uma má impressão esquisita. Mas mesmo assim, quando minha sogra vinha falar de Jesus, eu ainda replicava, ela falava que acreditava em Jesus daquela maneira, na visão dentro do espiritismo. E nada mudava. Minha esposa está aí para chegar e falar, nada mudava. Até um dia, que a prima da minha esposa chegou e chamou ela para ir num culto. Um culto caseiro. Um culto que antigamente tinha de monte. Né? Um culto na casa de uma irmã. Só que olha que interessante, a prima da minha esposa, ela chegou e ela quis ir nesse culto
Porque tinha uma irmã que fazia revelação. Uma irmã que fazia a revelação de Deus para a vida da pessoa. E ela queria ser revelada de qualquer jeito. Aí eu cheguei e eu pensei, não estou fazendo nada. Eu falei na época era namorado também, né, da prima da minha esposa. Vamos lá junto, não estamos fazendo nada. O que nós temos a perder? Não tem nada a perder, vamos lá ver. Irmãos, olha só que interessante. Deus usou minha sogra para falar de Jesus um monte de vezes. Eu já estava namorando um tempão já com a minha esposa. E toda semana que eu ia lá na casa da minha sogra, eu chegava para ficar esperando a minha esposa, ela ficava lá, falando um monte. Muito educadamente, né? Eu estou namorando, não vou chegar, já entrei para a tua sogra, né? Muito educadamente eu ouvia. Só que eu não acreditava em nada daquilo que ela falava. Nesse dia que teve um culto, que eu fui do nada e não tinha nada que me chamou a atenção, mas eu fui só por causa. Falei, eu quero ver como é que é esse negócio de revelação. Quero ver como é que é esse negócio. Irmãos, e não é a revelação que eu vou falar, viu, irmãos? Eu cheguei, eu fui nesse culto, aconteceu lá, como um culto normal, oração, louvor, mas no momento, e teve esse negócio da revelação, mas que para mim não me interessava, mesmo porque não falou nada para mim, mas irmãos, na hora da pregação da palavra, isso eu vou falar, tem um monte de gente que se converte porque a palavra que foi falada foi exatamente para aquilo que as pessoas estavam passando no momento da vida. A maioria das pessoas vai falar isso aí. Mas irmãos, comigo aconteceu diferente. A palavra que foi pregada e foi falada da vida de Jó, um homem que era íntegro, um homem que era reto. Eu vou falar para vocês, eu não era íntegro coisa nenhuma não. Não era certinho posição nenhuma não. Mas quando chegou e começou a falar desse homem que era tudo certo, e esse homem começou a sofrer, e esse homem ele começou a viver uma situação na sua vida. Esse homem ele chegou e ele tinha tudo e perdeu tudo. Tinha filhos e perdeu todos eles. Tinha empregados e perdeu tudo. E o pior de tudo, o seu corpo estava carregado de feridas que o diabo foi permitido por Deus colocar essas feridas. Mas sabe o que me chamou a atenção na pregação? Foi exatamente no final do capítulo de Jó, quando Deus chega e vai se apresentar diante da vida dele. Jó ele chegou e falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar. Foi isso que me chamou a atenção. Deus ele permite acontecer um monte de coisas na vida da gente. Aí naquele dia, quando eu cheguei e ouvi essa história, eu não conhecia a história de Jó, tá, irmãos? Eu só conhecia alguma coisa de Jó naquela musiquinha lá que canta-se para as crianças lá que fala de Jó. Eu nem sabia quem era Jó. Na hora que veio essa palavra, eu veio e comecei a chegar e pensar e meditar na situação de uma pessoa que era boa, perdeu tudo, mas ela não perdeu uma única coisa. A mulher de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, ela diz assim, ela chega e fala: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas foi essa integridade que o diabo tentou arrancar da vida de Jó. Foi essa certeza que ele tinha na sua vida. E pode ter certeza, em nós como crentes, o diabo ele tenta tirar essa nossa integridade em Deus, em todos os momentos da nossa vida. E se a gente mantém isso daí, é essa coisa que vai fazer com que a gente enxergue Deus lá na frente. Ou seja, tudo aquilo que foi falado não falou sobre a minha vida, ou que Deus ele chegou e revelou tudo para o pregador lá naquele dia, naquela noite lá, que chegou e trouxe dentro da palavra. Não falou sobre a minha vida, mas eu olhei sobre a história daquele homem. Um homem que era certo, um homem que era íntegro, um homem que fazia tudo certo, um homem que amava a sua família, um homem que cuidava da sua família, e ele perdeu tudo. E ele ficou doente, porque quando começa a mexer na carne da gente, as doenças, a gente fica meio doido, irmãos.
E mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus até o fim, até o dia que se apresentou para a vida dele. Foi isso que me chamou a atenção. Foi isso que o Espírito chegou e trabalhou na minha vida, e foi isso que fez com que eu, a partir daquele dia, nunca mais deixasse Jesus na minha vida. Então existem coisas que acontecem na vida de cada um de nós que faz com que a gente nunca deixe Jesus na vida da gente. Situações várias, 1000, mas irmãos, realmente, muitas vezes, só orando e só pedindo para Deus a misericórdia e a bondade dele sobre todas as situações que vivemos na nossa vida. E pode ter certeza, Deus atende, Deus faz e Deus opera da maneira dele, mas Deus ele faz em nome de Jesus.